Salve corredores, triatletas e amantes do esporte, sou Marcos Paranhos aqui mais uma vez para trazer para vocês novidades sobre o mundo da corrida. Acabando de chegar aqui de um treino de 34 quilômetros, estou no ciclo de maratona de Sorocaba, dia 26/11, e é justamente sobre essa prova que eu vou falar. Tem bastante gente que vai participar e está com dúvidas sobre a prova, então vou trazer aqui algumas dicas para vocês e falo com propriedade, tá? Falo com propriedade porque já são duas edições da Maratona de Sorocaba que eu realizei, tô indo para a terceira. Então é uma prova que eu gosto bastante e teve polêmica essa semana envolvendo a Maratona de Sorocaba. Então você que gosta de uma polêmica também, assiste o vídeo que eu vou dar bastante dicas sobre a prova e vou trazer aqui a polêmica que a Maratona de Sorocaba causou essa semana nas redes sociais com relação às regras da maratona. E vou falar também de tênis, o meu tênis escolhido para fazer essa maratona, que é o Adios Pro. Fiz o treino de 34 agora com o Adios Pro e tenho novidades para dizer sobre o que eu acho dele também. Então, acompanha o vídeo que você vai gostar. Beleza, galera, antes da gente começar, você que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa as notificações para você receber os avisos quando eu tiver novos vídeos, porque cada vez está chegando vídeo novo, tem bastante novidade, tem bastante coisa legal e estamos em busca dos 500 inscritos. Estamos quase chegando lá, né, nessa trajetória, estamos com um pouquinho mais de 400, então é legal ver que o pessoal está acreditando e está gostando dos conteúdos que a gente traz, então vai lá, já se inscreve, manda para um colega que está começando a correr. Não deixa de fazer isso agora, senão depois você vai esquecer. Bom, e antes de eu começar a falar na prova que vai acontecer agora no domingo, dia 26/11, eu vou trazer um pouquinho do contexto histórico dessa Maratona de Sorocaba para vocês também. Então ela é uma prova que está chegando na sua 6ª edição. É uma prova que caiu no gosto aqui da galera, não só de Sorocaba, mas também de São Paulo, porque Sorocaba é uma cidade que está próxima aqui para quem mora na Grande São Paulo ou em São Paulo também. E ela não traz só a distância da maratona, né, os 42,170, ela também traz opções ali de outras distâncias, como os 21, os 5 e o 10. Uma das mudanças que teve desde o ano passado para cá, até para conseguir distribuir melhor os corredores, os 21 e os 42 acontecem no dia 26, no domingo, e agora as distâncias de 5 e 10 acontecem no sábado. Então, quem for correr as distâncias menores vai ter que fazer essa corrida no sábado e não no domingo, como tradicionalmente as corridas acontecem. Outro ponto importante também, né? Por ter a realização no sábado e no domingo, ela também traz um desafio especial ali para quem corre os 5 no sábado e depois faz os 42 no domingo. Então, ela traz uma série de atrativos diferentes também. Outra mudança importante também das edições anteriores para essa edição atual. Quando eu fiz essa prova lá em 2021, ela era a minha prova-alvo, né? Eu tinha voltado a correr, tinha entrado no tri, voltei com bastante foco assim para os treinamentos e coloquei como prova-alvo uma maratona. Escolhi a Maratona de Sorocaba, que eu soube por alguns amigos aqui da região. Escolhi a Maratona de Sorocaba como a prova-alvo e a prova que eu buscaria o Sub4. Eu já tinha feito uma primeira maratona lá em 2017, né, no meu ciclo quando eu comecei a correr, e eu tinha feito em 4:14 a Maratona de São Paulo, então eu tinha uma meta pessoal de conseguir fazer Sub4. E nessa primeira edição que foi lá em 2021, eu consegui fazer os 3:45, então foi uma prova bem bacana. Só que a edição de 2021, ela trazia um percurso diferente do que aconteceu em 2022 e do percurso atual. Era um percurso com muito mais altimetria, né? Você tinha os primeiros 21, 2 voltas de 10 numa parte mais plana ali no Parque da Cidade e os outros 21 numa parte mais de subida. A Estrada da Nau ali, quem mora em Sorocaba vai saber, é um subidão ali de pelo menos uns 2 km que você acabava pegando ali entre os 22 e os 32. Então teve uma logística bem diferente. Na edição de 2022, o que eles fizeram? Além de trazer essa medalha enorme, assim, maravilhosa, grandona, eles mudaram o trajeto. Então passou a ter um trajeto quase plano, né? O pessoal fala 100% plano, mas teve 130, se não me engano, de altimetria. Eu tenho até esse registro no Strava certinho, coloco aqui para vocês. Então teve essa grande mudança, se não me engano, na de 2021 tinha sido 300 e pouco. Depois eu coloco aqui a imagem do Strava e vai ter esse número com mais precisão, de cabeça agora eu não lembro. Mas teve essa grande mudança. Então a atual, que é o mesmo percurso que vai ser feito esse ano, que foi o mesmo percurso da edição de 2022, ela traz ali um pouquinho mais de 100, 110 de altimetria. Então uma prova praticamente plana, você vai conseguir correr para RP, e por isso que é uma prova
bem bacana e uma prova queridinha assim da galera que está buscando tempo. E como ela também passou a ser homologada, o tempo que você fizer ali vai servir como seu tempo referencial para você participar de outras provas que precisam ter aquele resultado mais baixo e o resultado em provas oficiais. Então, o tempo que você bater na Maratona de Sorocaba serve para você usar no teu índice de Boston, índice de Maratona de Nova York e outras maratonas que precisa ter um tempo mínimo para participar. Então, uma prova bem legal. Outro ponto muito bacana que eu gosto da Maratona de Sorocaba é que ela larga cedinho. Se não me engano, no ano passado largou 5h30 ou 5h20. Então, se você vai correr num ritmo forte, para fazer ali entre 3h30, como eu fiz ano passado, ou 4 horas, você vai conseguir terminar antes do sol forte. Então, isso é muito legal. E até quem corre num pace um pouco mais lento, também consegue terminar antes do meio-dia, até porque Sorocaba é uma cidade quente. É uma cidade mais quente que São Paulo até. E ela tem ali já o calor das cidades do interior que a gente está acostumado aqui em São Paulo. Bom, então falei um pouquinho ali dos 3h30, né, que foi ano passado, porque depois de ter feito em 2021, eu gostei bastante da prova. E aí no meu ciclo de 2022, que eu coloquei de fazer meu primeiro meio Iron, fiz Floripa, fiz São Paulo, como eu estava no pique de treinamento, eu coloquei de fazer uma nova maratona, de novo a Maratona de Sorocaba, e dessa vez, com o treino ali do professor, do Fábio, e a gente colocou a meta de buscar os 3h30. Então eu consegui no ano passado, com a ajuda desse trajeto que passou a ser mais plano também, consegui ir lá e fazer meu RP atual de 3h25 na Maratona de Sorocaba. Então uma prova que de fato te ajuda a bater o RP. E aí, justamente por ter adorado essa prova e ter adorado esse novo trajeto, que eu coloquei a Maratona de Sorocaba como prova-alvo esse ano novamente. Tudo bem que eu tive minha lesão ali, quem acompanha o canal sabe que eu tive uma lesão do acidente lá em Maceió em agosto, mas eu consegui retomar as rotinas de treino e tô tentando buscar o foco, o RP que eu tinha cravado lá no comecinho do ano, que eu tinha colocado de fazer a Maratona de Sorocaba e tentar buscar os 3h10. Então tô treinando aí, me recuperando pós-lesão, mas treinando para conseguir bater os 3h10, pelo menos os 3h15, e em último dos casos, pelo menos bater os 3h25, reduzir os 3h25 que eu fiz ano passado. Estou bem confiante porque a prova mantém o trajeto mais plano, eu também estou conseguindo me recuperar bem da lesão, e eu fiz a escolha do Adidas Adios Pro para conseguir correr essa maratona. Então, ano passado eu corri com o Fila Race Carbon. Quem quiser assistir o vídeo aí das minhas considerações do Race Carbon vai ver o que eu falo também sobre ele. E esse ano foi o ano que eu comprei um super shoe, né? Comprei o Adidas Adios Pro, tem videozinho que eu falo também aí do Adidas Adios Pro 3. E ele foi o tênis escolhido, então eu comecei a treinar bastante com ele, a fazer provas com ele para poder estar preparado para a maratona. E nesse longão que eu acabei de fazer de 34, eu corri inclusive com o Adios Pro, porque uma das dúvidas, né, que eu tinha com relação a esse tênis era como que ele ia se comportar em distâncias maiores do que 21 quilômetros, porque eu sentia que ele era um pouquinho instável, e quando você começa a chegar ali na casa dos 30, é onde você começa a perder um pouquinho de técnica e tal, então a pisada fica um pouquinho mais descompassada, e você precisa de um tênis que tenha essa estabilidade. E eu tinha essas dúvidas com relação ao Adios Pro, então eu falei, no meu ciclo da maratona eu vou fazer pelo menos 2 longos com ele, para poder saber como ele responde e não ter surpresa lá na maratona. E aí eu fiz 30 semana passada com ele, fiz os 34 hoje, acabei de chegar, e o tênis é uma máquina mesmo, responde muito bem, não senti falta de estabilidade dos 30 para frente, e consegui correr, fazer o treino no ritmo ali proposto, e conseguiria continuar correndo mais 8 quilômetros, praticamente ali muito próximo do ritmo que eu estava, pensando que a maratona eu ia estar correndo até mais cedo do que eu estava no treino hoje. Então, estou bem otimista e o Adios Pro foi uma boa escolha também. Então, é um tênis que não vou dizer que vale a pena, porque R$2.000 esses preços de super shoes é bem complicado. E aí tem opções, por exemplo, já com placa mais baratos, que eu acredito que também podem responder muito bem. No caso do Magic Speed, por exemplo, tem um videozinho falando do Magic Speed. Mas é um tênis que tem entregado bastante. Então, ele entrega o que ele se propõe a fazer e com certeza é o tênis que será meu queridinho aí das maratonas daqui pra frente. Vou fazer a maratona com ele e tô bem otimista, acho que ele vai me ajudar a bater meu RP ali e tentar buscar os 3h10, 3h15 pelo menos, beleza?
Bom, voltando a falar um pouquinho da prova, Sorocaba também é uma cidade bem próxima aqui de São Paulo e da Grande São Paulo. Então, por isso que é uma prova que acaba tendo muitos adeptos, né? Muita gente que corre em São Paulo e mora em São Paulo acaba buscando essa prova porque ela é uma boa opção também de prova de maratona no segundo semestre, né? A de São Paulo acontece lá em abril. A gente tem opções, né, em outras cidades, né, no segundo semestre, mas não tão próximas como Sorocaba. E maratonas do segundo semestre, elas são legais também, porque você consegue fazer o ciclo do ano inteiro e ter essa prova como prova-alvo. Quando você pega, por exemplo, a Maratona de São Paulo como prova-alvo, como ela é muito no começo do ano, ali em abril, você acaba tendo que fazer um intertemporadas, né, para conseguir estar bem preparado para a prova, e a gente sabe que final de ano sempre atrapalha ciclo de treinamento por conta de agenda, por conta da ceia de Natal e do Ano Novo, né? Então é legal conseguir ter uma prova no segundo semestre mais próximo do final do ano, porque você segue toda a tua preparação durante o ano e aí você tá liberado lá no final do ano para sair um pouquinho da dieta por conta das festas de final de ano. Um outro ponto que é bem legal com relação à Maratona de Sorocaba é que mesmo para quem está em São Paulo e Grande São Paulo, você consegue ir no mesmo dia. Você consegue sair daqui cedinho, estaciona ali pelo Parque das Águas e vai para a prova. Então você não precisa ter toda uma logística de ir no dia antes para Sorocaba se você não quiser. Se você estiver aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, que questão de 1 hora, 50 minutos você está em Sorocaba. Só um ponto de atenção que os kits são entregues no sábado e na sexta, mas somente lá em Sorocaba, na Decathlon de Sorocaba, que fica lá na Raposo. Então, mesmo que você não vá para Sorocaba no sábado, está se planejando para ir só no dia da prova, você vai ter que ou ir buscar o seu kit no sábado, ou você vai ter que usar um daqueles serviços que a pessoa retira para você no sábado, e aí você retira lá cedinho no domingo, antes da prova, beleza? Então esse é um ponto de atenção, apesar de você conseguir no mesmo dia, os kits só são entregues na cidade de Sorocaba. Boa, além disso, o local também onde a prova acontece é um local muito bacana de Sorocaba. O Parque das Águas é um lugar espetacular e praticamente todo plano, né? Tem uns pedaços bem arborizados, né? Eu tive lá novamente agora em agosto, porque o 3-Day Series, que é uma prova de triatlo organizada pelos mesmos organizadores do Ironman, agora acontece em Sorocaba, não é mais lá no Guarujá. Então, eles no triatlo olímpico a gente tem um trajeto ali de 10 quilômetros de corrida, cara, e a gente correu praticamente os 10 quilômetros arborizado. Então foi muito legal, não senti tanto calor, mesmo sendo 31 de julho a prova. E isso ajuda porque Sorocaba entrou de fato agora como a capital do esporte, né? Ela acabou assumindo agora um papel muito bacana como cidade para a prática de esportes endurance, não só a maratona de Sorocaba, que já está tradicionalíssima, como também provas de triatlo, né? O True Big, o Blue Series foram também realizar algumas edições lá, além do 3-Day, que é uma das maiores provas de triatlo olímpico, mesmo os organizadores do Ironman, que agora está oficialmente em Sorocaba. Inclusive eu faço dia 26 a maratona, no dia 3, domingo seguinte, estou de novo em Sorocaba para fazer o 3-Day Series na distância olímpica. Então, Sorocaba de fato se tornou uma cidade queridinha e uma cidade muito relacionada aos esportes, tanto de corrida quanto de triatlo. Bom, falei bastante da prova, que é perto aqui de São Paulo, que é um lugar fácil de chegar, que é um percurso praticamente plano, que é um medalhão bonito, é uma prova homologada, enfim, tudo perfeito na Maratona de Sorocaba. Só que essa semana ela soltou um comunicado que causou aí muita discussão nas redes sociais. Por quê? A organização da prova soltou um comunicado dizendo que não será permitido nas distâncias de 21 e nas distâncias de 42, que acontecem no domingo, correr fazendo uso de fones de ouvido. E muita gente ficou revoltada, até porque a gente que treina treinos longos está muito acostumado a usar o fone de ouvido, muitas vezes como apoio ali para você ouvir uma musiquinha. Eu sou um cara viciado em música, então isso é bem bacana. Bom, vou dar um pouquinho a minha opinião, um direito aqui meu que eu tenho, e até algumas dicas de como você consegue se adaptar para conseguir lidar com isso. Quando eu comecei a correr lá em 2015, eu ainda tinha muito esse costume de correr ouvindo, né, a musiquinha nas distâncias mais curtas e tal, em provas às vezes eu levava, mas conforme você vai evoluindo nos treinos, você vai deixando de lado, né, o fone, porque você vai ficando com mais foco cada vez mais
na execução do que você está fazendo, né? Então você consegue, sem fone, você consegue ouvir melhor os teus passos, saber como está a tua cadência só pela percepção ali do ouvido. Você consegue também estar atento, principalmente aos arredores, dependendo de onde você treina. Então, ir se preparando aos poucos para abandonar o fone é uma boa. Eu hoje, por exemplo, corri os 34, corri com fone de ouvido, porque era uma distância longa, eu corri sozinho, então a música te ajuda a dar um gás, uma concentração a mais, só que tem um fator importante, eu costumo fazer os meus treinos longos dentro de um parque, numa pista de corrida dentro de um parque. Caramba, vai ser 35 voltas? Tudo bem, não tem problema, mas eu faço dentro do parque, porque lá eu só me preocupo em correr e não esbarrar em ninguém. E quando eu vou cedinho, nem tem tanto problema de esbarrar em alguém. Então, eu não tenho, por exemplo, riscos de carro nem de nada. Então, eu consigo colocar o fone e correr, porque praticamente ali eu só me preocupo com a corrida. Quando eu vou treinar em rua, por exemplo, eu já não levo fone de ouvido, porque você tem que estar mais atento aos seus arredores. Pedalar, então, nem sonhar, né? E, de certa forma, desde 2021, principalmente 22, quando eu comecei com as provas de triatlo para cá, eu já me habituei a abandonar o fone em prova. Porque no 3-Day Series, por exemplo, que mesmo organizador do Ironman, e nas provas de Ironman você não pode usar fone de ouvido, nem na bike nem na corrida. Então eu já estava um pouco acostumado a correr distâncias de 21 ali sem fone, fiz 4, meio Iron, eu já estava acostumado, fiz 5 3-Day Series já, distância olímpica, então eu já estava acostumado a não precisar do fone mais nas provas, então não vou sentir nenhuma dificuldade. Na Maratona de Sorocaba de 2021, se eu não me engano, vou até tentar buscar essa foto, eu até fui com o fone, mas depois tirei e guardei no Race Belt. Na Maratona do ano passado, não fui com fone, fiz os 42 sem fone porque eu estava muito focado mesmo no tempo que eu queria executar. Então, nada que você não consiga se adaptar. Para quem concorda e quem não concorda, lembrem-se que assim, a prova de Sorocaba ela também acontece num ambiente que divide espaço com os carros. Por mais que tenham as sinalizações, é importante a gente estar atento, conseguir ouvir os barulhos ao nosso redor para não ficar em risco, né? Então é uma decisão muito atrelada com a segurança. Nas maiores provas do mundo não pode usar fone, né? Aqui no Brasil ainda tem um pouco dessa controvérsia, mas aos poucos essas provas estão se adaptando a esse cenário mundial. Então, quando comunicou, né, muitos amigos meus acharam estranho, eu já nem achei tão estranho, porque a partir do momento que se tornou uma prova homologada, eu já imaginava que entraria um pouco isso. E aí, para trazer um pouco mais de polêmica, né, o comunicado ainda fala que se você for pego com o fone, você vai ser desclassificado. Bom, então, vamos trazer aqui um contexto. Quem precisa muito do fone, cara, vai com o teu fone, mas vai ciente do risco, né? É claro que, assim, tem árbitros durante a prova que vão conseguir identificar e vão te sinalizar. Geralmente, não sei exatamente na prova de Sorocaba, mas no 3-Day Series, por exemplo, que é uma prova de triatlo e no Ironman, você recebe uma advertência primeiro. E aí, se você permanecer ali com o erro, né, permanecer com o fone e tiver uma nova autuação, aí sim você de fato é desclassificado. Então, se você faz tanta questão, vai com o teu fone, fica com ele ali, talvez fica com um só. E se algum árbitro chamar a tua atenção, tira e não volte a usar. Pelo menos é uma tentativa. Se você correr o tempo todo e ninguém vê e ninguém fala nada, cara, você não vai ser desclassificado. Dificilmente você vai ser desclassificado por conta disso. Muito difícil para a prova conseguir acompanhar todo mundo. É igual o tênis, por exemplo, que é proibido em maratonas e proibido em provas de triatlo, né, que é o Adios Prime. Ah, mas é proibido para o cara que está correndo para ganhar. Então, se ele chegar lá numa posição, ele vai ser desclassificado porque ele correu com tênis regular. Se você está almejando chegar em primeiro, entre os 10 e tal, aí não vai de fone, senão você vai ser desclassificado e o prejuízo é dolorido. Mas se você vai correr com a galera, você vai um pouco mais para se divertir, fica tranquilo, leva de repente o teu foninho e vê se você consegue usar, mas ciente de que se você tomar uma advertência e permanecer, você pode acabar sendo desclassificado. Mas o que eu também queria deixar para todos vocês, comecem a testar, né? Testem correr. A prova é muito legal, né? Você correr sem fone, você consegue estar atento a outros aspectos da prova, que é o mais legal de fazer uma prova de corrida, né? Nos treinos, onde você está mais sozinho, onde você não tem toda a energia ali da galera, faz sentido às vezes você estar um pouco mais concentrado com o teu fone.
Mas pensem que a prova é o dia de celebrar, né? O dia de comemorar, então é legal. Você passa em locais, por exemplo, que estão tocando música, você passa pelas pessoas que cumprimentam e você consegue cumprimentar, você dá aquele grito de energia que te ajuda a correr um pouquinho mais, né? Então, tenham esse cuidado, né? E façam esse teste, né? De, poxa, como será correr sem a música, né? Um pouquinho, né? Acho que vocês vão ver que é muito melhor até. Eu digo porque eu fiz essa transição e corro muito melhor sem fone, principalmente em provas. E claro, né? A dica principal, foco na tua segurança, né? Quem acompanha o canal viu que uma desatenção me causou uma queda lá em Maceió, que me causou 2 fraturas de costela e uma fratura na escápula. Então, é importante durante a corrida também a gente estar atento na corrida e nas coisas que acontecem ao redor. Por isso, sem o fone, eu acho que a gente consegue ficar muito mais concentrado. Mas diz aí, né, você que concorda ou não concorda, por que você acha que é importante, qual a estratégia que você vai usar, já que não vai poder usar o fone, se você está confiante de correr sem o fone ou não. Se quiser também alguma dica, saber algo, fica à vontade, pergunta. Quem quiser também falar um pouquinho de qual tênis escolheu para fazer essa maratona, e se está otimista ou não, quiser saber mais dúvidas também sobre a Just Pro, fica à vontade, só mandar um comentário, eu respondo com prazer. Bom, galera, por hoje é isso. Algumas dicas importantes sobre a Maratona de Sorocaba, outras dicas importantes sobre como é a prova e um pouco dessa polêmica que teve com relação ao uso de fone de ouvido. No mais, vamos continuar treinando, vejo vocês lá e até a próxima.